A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero meditar com você sobre a presença de Deus na nossa casa. Quando nós damos o real valor à presença de Deus dentro da nossa casa. A diferença que é. Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro de Samuel, eu quero ler o capítulo 7, 2 versículos. E depois nós vamos dar continuidade também na leitura da palavra do Senhor. Eu quero ler aqui no primeiro versículo, diz assim: Então vieram os homens de Quiriate Jearim, levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram ao seu filho Eleazar para tomar conta dela. A arca permaneceu, preste bem atenção, ali durante 20 anos. E durante esse tempo, o povo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Agora vamos para o segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 11. Lembrando a vocês que eu estou lendo na Bíblia a linguagem de hoje. A arca ficou lá na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom por causa da arca, ele resolveu mandar trazer a arca para a cidade de Davi, promovendo uma grande festa. Meus prezados e minhas prezadas, estamos meditando aqui sobre 2 casas em que a arca de Deus, que representava a presença de Deus, esteve presente. Quando Davi quis trazer a arca de Deus, depois que os filisteus tomaram a arca, quando ele quis trazer a arca de Deus para Jerusalém, é que ele começou a trazer a arca, mas ele trouxe de uma maneira totalmente errada, porque a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, tinha que ser carregado pelo sacerdote nos ombros do sacerdote. Mas Davi trouxe a arca como os filisteus estavam trazendo, trouxe num carro de boi. E nós vemos ali o acidente que aconteceu, causando morte e destruição. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a arca de Deus, agora ela fica na casa de Abinadab. Por 20 anos ela fica na casa de Abinadab. Quando Davi vai trazer a arca de Deus, o que acontece, né? Ele pega e deixa ali. Depois que ele tira da casa de Abinadab por 20 anos, ele deixa na casa de Obed-edom. Porque nesse trajeto que acontece todo esse acidente, agora ele fica preocupado e fala, nós não podemos levar a arca de Deus de qualquer maneira. Então agora eles deixam na casa de Obed-edom. Para agora Davi projetar a melhor maneira de levar a arca de Deus para Jerusalém. Então a palavra do Senhor diz que a arca fica na casa de Abinadab por 20 anos. E o seu filho foi consagrado para cuidar da arca. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia só comenta isso. Mas quando a Bíblia, a palavra do Senhor, vai falar que a arca agora fica na casa de Obed-edom por 3 meses, a palavra do Senhor faz questão de enfatizar, aqui no versículo 11, a arca ficou lá por 3 meses e o Senhor abençoou Obed-edom. A bênção de Deus na vida de Obed-edom foi notável, só por 3 meses que a arca ficou ali. Ao ponto aqui do versículo 12 diz assim, quando Davi soube, porque houve comentários, que quando a arca de Deus entrou na casa de Obed-edom, fez toda a diferença. Então, quando Davi ficou sabendo disso, ele mandou buscar a arca. Agora era o momento dele levar a arca para Jerusalém. Mas o que eu quero dizer aqui? Vamos meditar um pouquinho, viajar um pouquinho, trazer para os nossos dias de hoje? A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E não fez diferença. Mas a mesma arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E nós vemos aqui a palavra do Senhor enfatizar que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tal ponto que houve comentários. Eles chegaram ali em Davi e disseram, rei, a casa de Obed-edom está muito abençoada depois que a arca ficou na casa dele. Depois que a arca entrou na casa de Obed-edom, fez toda a diferença. É a mesma arca, é a mesma presença. Mas qual é a diferença? É o valor que Obed-edom deu à presença de Deus na casa dele. É a reverência, é a total atenção. Ele voltou
sua atenção para a arca que simbolizava a casa de Deus. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Eu creio que tudo que estava na casa de Obed-edom foi abençoado. Plantação, casa, família, filhos, toda a família. O Senhor abençoou Obed-edom, porque ele realmente deu valor à presença de Deus dentro da sua casa. O que eu quero trazer para os nossos dias de hoje? Minhas queridas e meus queridos que vão assistir esse vídeo. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Estão se discutindo aí em fechar as igrejas novamente. Mas o mais importante, hoje eu ainda orava nesta manhã, Senhor, independente de qual for a situação dessa reunião, nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo e isso ninguém pode fechar. Aleluia. O que nós precisamos preocupar, meus amados, é ter a presença de Deus na nossa vida. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que nós precisamos ter é dar valor realmente à presença de Deus. A presença de Deus precisa estar na minha casa e fazer a diferença. A presença de Deus precisa estar na sua casa e fazer a diferença. Como fez na vida de Obed-edom. Que diferença? 20 anos na casa de Abinadab, mas 3 meses só em Obed-edom. Fez toda a diferença, ao ponto de surgir comentários e chegar ao ouvido de Davi, o Senhor abençoou de maneira maravilhosa a casa de Obed-edom. A presença de Deus está aí na sua casa? A sua casa pode ser como a casa de Obed-edom? Abre as portas da sua casa e deixa a glória de Deus ser derramada dentro da sua casa, viu? Mesmo que as igrejas, os templos fecharem as portas, a glória de Deus precisa estar na nossa casa. Não espere a igreja para você chegar na igreja e sentir a glória de Deus, não. Não espere que a igreja, mas está tendo só cultos online, não pode ter muita gente. Eu acho que vai fechar a igreja de novo. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. A glória de Deus precisa estar aqui, viu? Independente se a igreja vai fechar ou não. Nós precisamos dar valor e deixar que a glória de Deus entre. E quem vai fazer isso somos nós. Amém? Que a sua casa seja como a casa de Obed-edom, que faça diferença a presença de Deus aí na sua casa. Sejam abençoados em nome de Jesus. E não se esqueça, receba a glória de Deus aí, viu? Faça a diferença. A sua casa precisa ter a glória de Deus aí. Aí você vai ver as coisas fluindo. Você vai ver a diferença entre a sua casa, viu? Sejam abençoados em nome de Jesus.